Voltando na linha do tempo, a primeira eleição que se tem notícia em nosso país aconteceu em 1532, na hoje cidade de São Vicente, em São Paulo, para a eleição dos membros do Conselho Municipal da então vila de mesmo nome. Na ocasião, os chamados homens bons eram quem majoritariamente podiam votar, o que no Brasil colônia significava ser de linhagem nobre, membro da alta burocracia militar ou senhor de engenho. Os homens novos, assim chamados os burgueses ricos, pessoas de muitas posses, também podiam fazer parte do pleito. As eleições eram indiretas. Primeiro, elegia-se um conselho eleitoral, e só depois é que este conselho escolhia os representantes, que de fato ocupariam os cargos políticos e administrativos existentes à época. Seguindo na linha do tempo, indo já para a primeira metade do século XIX, o Brasil passa a fazer parte do Império Português, não mais como colônia, mas como território. E é neste período, mais especificamente no ano de 1821, que acontecem as primeiras eleições em nossa terra, à época ainda chamada Freguesia de Santo Antônio de Piracicaba. Na ocasião, sob ordens de Portugal, todas as províncias brasileiras deveriam escolher seus representantes para irem a Lisboa e votarem a nova Constituinte portuguesa. O sistema eleitoral da época era complexo, em 4 graus. Primeiro, os cidadãos das vilas elegiam os representantes para escolherem os eleitores paroquiais. Depois, estes eleitores paroquiais iam à sede da comarca, que finalmente iam à capital da província para lá elegerem os deputados que iriam a Portugal. Não existem registros dessa primeira votação que aconteceu aqui em Piracicaba. O que se sabe, no entanto, é que os representantes aqui eleitos seguiram o caminho rumo a Itu, que era a comarca a qual Piracicaba estava administrativamente ligado. E lá, em 17 de maio de 1821, eles escolheram os representantes para irem a São Paulo, a capital da província, e depois, finalmente, elegerem os deputados brasileiros que iriam para Portugal para a nova Constituinte. É somente no ano seguinte, em 10 de agosto de 1822, quando Piracicaba é elevada à categoria de vila, que acontecem as primeiras eleições para a escolha dos vereadores, dos juízes ordinários, juiz de órfão e do capitão-mor. Boa parte dessas atas encontra-se no Departamento de Documentação e Transparência da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Na verdade, as atas, elas são registro da nossa história. Elas acabam registrando o cotidiano e, passando o tempo, isso vira história. E a história das eleições está registrada nas nossas atas. Desde a questão de antigamente, logo que Piracicaba virou uma vila e começou a votar, em 1822, quem não podia votar, quem podia vetar, isso está tudo registrado aqui. As atas do Departamento de Documentação e Transparência, elas retratam o que a realidade da época nos trazia. Então você tem a ata de instalação da Câmara e as posteriores, logo na sequência, 1822, trazendo esse pequeno número de eleitos, só eles atuando ali. Após a independência do país, em 7 de setembro de 1822, começa o período imperial brasileiro, que vai até 1889. E durante a maior parte do Império, o voto era indireto e em 2 graus. Apenas homens maiores de 25 anos e que possuíssem renda anual de R$100 mil podiam votar em primeiro grau. Mulheres e escravos, nem pensar. Para ser candidato, as restrições eram ainda maiores. Renda anual de mais de R$400 mil para deputados e de R$800 mil para senadores. Já em 1881, o voto passou a ser direto e secreto, mas os critérios anteriores de escolaridade e renda mantiveram-se. Especialmente as classes trabalhadoras estiveram proibidas de votar diversas vezes. Por exemplo, no Brasil Império, o voto era censitário. Ele era restrito aos homens com posses. Para você ter uma ideia, no Brasil Império, cerca de 90% dos brasileiros eram excluídos do processo eleitoral. 90% dos brasileiros não podiam votar, só os homens de bem, os homens de posse. Já na Primeira República, também chamada de República Velha, que vai de 1889 a 1930, o voto manteve-se direto, permitido aos brasileiros homens maiores de 21 anos. Os critérios econômicos foram abolidos. Analfabetos e mulheres, no entanto, continuaram proibidos de votar. É o tempo dos coronéis, dos grandes latifundiários e do que ficou conhecido como voto de cabresto.
A partir de 1896, o voto secreto deixa de ser obrigatório, ou seja, o eleitor podia declarar o seu voto e solicitar um recibo atestando a sua escolha, o que alimentava ainda mais o poder dos coronéis. É somente com a tomada do poder central por Getúlio Vargas, em 1930, que o Brasil ganha novos ares modernizadores e passa por um período de profundas transformações institucionais. Em 1932, é criada a Justiça Eleitoral. É neste ano também que se elabora o primeiro Código Eleitoral brasileiro e, pela primeira vez em nosso país, o voto feminino é permitido. A efervescência eleitoral, no entanto, dura pouco. Em 1937, ano que inaugura o período conhecido como Estado Novo, todas as câmaras municipais do país foram fechadas por ordem do então presidente Getúlio Vargas. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Os prefeitos eram indicados pelo governador. O Jorge Pacheco Chaves, por exemplo, foi indicado através do getulismo que ele apoiava aqui em Piracicaba. Então, eram apoios e indicações meramente políticas. Com a renúncia de Vargas e o fim do Estado Novo em 1945, começa um novo período democrático. As candidaturas avulsas, ou seja, sem o intermédio dos partidos, são proibidas, a idade mínima para votar passa para 18 anos e o voto, antes facultativo, passa a ser obrigatório. Esse período democrático, com eleições diretas, perdura até 1964. Quando em 1º de abril tem início a ditadura civil-militar, suspende as atividades do Congresso Nacional e caça direitos políticos. Mas Piracicaba apoiou, Piracicaba aplaudiu, as elites piracicabanas, havia grupos de oposição, por exemplo, universitários, operários, nem todos, porque depois todos aderiram. Apenas deputados, prefeitos e vereadores eram escolhidos nas urnas. Os cargos majoritários de presidente, governador e senador eram escolhidos de forma indireta. Você poder votar não significa que você está num regime democrático, né? Por exemplo, se a gente for fazer um resgate histórico no período da ditadura civil-militar, entre 1964 e 1985, a população brasileira só podia votar em candidatos previamente selecionados pelas Forças Armadas e a elite da época, né? Então, existia um controle de quem poderia se candidatar. Ou seja, o voto ele já era, entre aspas, previamente decidido, porque os candidatos eles eram censurados, né? Você tinha uma seleção dos candidatos, então é difícil você falar que o voto era realmente democrático nesse contexto. A ditadura militar termina em 1985 e depois de muita luta e pressão social, a pluralidade partidária e o voto direto para todos os cargos majoritários são reestabelecidos. A luta foi tanta pelas eleições diretas, pela volta da liberdade, aquele troço todo, que eu fiz um verdadeiro eu fiz um ritual para mim, um ritual cívico eu fiz. Eu me lembro que no dia da votação, eu tomei meu banho, botei terno, botei gravata, eu coloquei no toca-disco aquela marcha triunfal do Stauch, do hino nacional, ouvi o hino nacional, me emocionei pra caramba, falei, agora eu vou votar de novo. Porque eu tinha votado no lote em 1959, né? E de lá até 86, não sei lá quando, nunca mais votamos. Era uma euforia, era uma festa, era como um campeonato nacional, um campeonato de futebol. Durante os processos republicanos brasileiros, nós tivemos 36 anos de ditadura, seja a ditadura varguista ou a ditadura civil-militar, recentemente, né? Essas ditaduras, elas impediram a população brasileira de votar para presidente, e essas ditaduras impediram de a gente ter uma cultura democrática no país, né? Essa cultura democrática ela é difícil de ser enraizada, porque os processos eles são
de pequenos períodos de democracia que são rompidos com golpes de estados e ditaduras consequentes. Como diria o nosso professor já falecido, Florestan Fernandes, da Universidade de São Paulo, a democracia brasileira ela é restrita, ela está em processo de construção. O direito ao voto é um direito que foi conquistado, não foi dado de graça para essa população. E depois de revermos esse retrospecto todo, cabe agora uma reflexão sobre o papel e o futuro das eleições. A lição que talvez sejamos forçados a aprender é que do futuro muitas outras lutas virão, seja para manter o atual direito ao voto ou para ampliar o voto para outras instâncias da nossa democracia. Se nós fazemos transações bancárias por meio do celular, não seria interessante a população ser consultada por meio dos aparatos tecnológicos para saber que rumos a economia vai ter, por exemplo? É possível.